4. Mensageiros do espaço interior. Subir até Machu Picchu, a cidade-fortaleza dos Incas, é uma tarefa difícil. Depois de cruzar uma passagem no alto dos Andes, a quase 5.000 metros de altura, onde o oxigênio é rarefeito a ponto de causar tontura, a cidade surge acima das nuvens, e seus muros só são atingidos por meio de 3.000 degraus de pedra. Essa foi a última fortaleza tomada por Pizarro quando conquistou o Peru, em 1532. É espantoso pensar nos atletas corredores que faziam a ligação entre Machu Picchu e todos os vilarejos espalhados pelos quase 4.000 quilômetros que formavam o Império Inca. Esses corredores eram mensageiros velozes, donos de uma resistência quase sobre-humana. Corriam descalços, cobrindo imensas distâncias a cada dia, o equivalente a 2 ou 3 maratonas olímpicas. Algumas de suas trilhas saíam do cume das montanhas rochosas do Colorado e subiam ainda mais de 1,5 quilômetro. Devem ter sido esses corredores, olhos e ouvidos do imperador Atahualpa, que o avisaram da aproximação dos espanhóis. Agindo traiçoeiramente, Pizarro apoderou-se de uma fortuna quando sequestrou, e depois matou, Atahualpa. Espero que a lenda seja verdadeira quando diz que a maior parte do incalculável tesouro dos Incas foi escondida a tempo em local secreto. Pizarro, que era excepcionalmente ganancioso, mesmo para um conquistador, foi assassinado por rivais invejosos em 1541. Se pensarmos no cérebro humano qual uma fortaleza como Machu Picchu, ele também deve ter mensageiros para transmitir seu comando aos pontos mais distantes do império, neste caso, o dedão do pé. As trilhas físicas são bem visíveis, o sistema nervoso central percorre a coluna vertebral, ramificando-se para os lados a cada vértebra da espinha dorsal. Esses nervos principais depois se subdividem em milhões de outros, mais finos, que se comunicam com todas as partes do corpo. Os primeiros anatomistas viram os nervos maiores no século XVI, mas o sistema nervoso continuava um segredo. Quem eram os mensageiros que levavam as mensagens do cérebro e as traziam de volta a ele? Muitas pessoas ainda pensam que os nervos trabalham eletricamente, como um sistema telegráfico, porque até 15 anos atrás era o que os compêndios médicos ensinavam. No entanto, na década de 70, iniciou-se uma série de importantes descobertas, centralizada numa nova classe de substâncias químicas instantâneas, chamadas neurotransmissores. Como o próprio nome diz, essas substâncias transmitem impulsos nervosos, atuam em nosso corpo como moléculas comunicadoras através das quais os neurônios podem falar com o resto do corpo. Os neurotransmissores são os corredores que partem do cérebro e voltam a ele, informando a todos os órgãos nossas emoções, desejos, lembranças, intuições e sonhos. Nenhum desses eventos fica apenas no cérebro. Do mesmo modo, nenhum deles é estritamente mental, já que podem ser codificados em mensagens químicas. Os neurotransmissores tocam a vida de cada célula. Sempre que um pensamento quer se formar, essas substâncias químicas também precisam agir, porque ele não pode existir sem elas. Pensar é praticar química cerebral, promovendo uma cascata de respostas através do corpo. Já vimos que essa inteligência, como know-how, invade a fisiologia, e agora adquiriu uma base material. Isso tira o mistério do nome deste capítulo, mas não sua dramaticidade. Na verdade, nenhum acontecimento recente na biomedicina foi tão revolucionário quanto essas descobertas.
A chegada dos neurotransmissores em cena torna a interação da mente da matéria mais móvel e fluente do que nunca, muito mais próxima do modelo do rio. Os neurotransmissores também ajudam a preencher o espaço que aparentemente separa a mente do corpo, um dos mistérios mais profundos que o homem tem enfrentado desde que começou a pensar no que ele é. No início, em 1973, só 2 neurotransmissores pareciam necessários: um, para ativar uma célula distante, como um músculo, e outro, para diminuir a atividade. 2 substâncias químicas do cérebro, a acetilcolina e a norepinefrina, fazem exatamente isso, são os sinais de partida e parada do sistema nervoso. Foram consideradas revolucionárias na época, porque se provava que o impulso enviado por uma célula nervosa a outra não era elétrico, mas de natureza química. Imediatamente, a noção aceita de pequenas faíscas saltando de neurônio a neurônio ficou obsoleta. Mas o novo modelo químico continuou, no início, a preservar a teoria básica de que apenas 2 sinais eram necessários. Os computadores feitos pelo homem operam usando esse tipo de ligação binária, e o cérebro aparentemente fazia o mesmo. Então, quando os biologistas moleculares de todo o mundo começaram a investigar o assunto mais a fundo, surgiram vários outros neurotransmissores, cada qual com uma estrutura molecular diferente. E, aparentemente, com uma diferente mensagem a transmitir. Em termos estruturais, muitos deles foram se relacionando e ligando, como os peptídeos, complexas cadeias de aminoácidos do mesmo tipo existentes nas proteínas que formam cada célula, inclusive as cerebrais. À medida que essas descobertas emergiam, direta ou indiretamente, muitos e muitos enigmas começaram a ser solucionados. Se você puder pegar um gato adormecido, retirar um pouquinho de seu líquido espinhal e injetar em um gato acordado, este cairá imediatamente no sono. Isso acontece porque o cérebro do gato faz com que o corpo adormeça quimicamente, com sua própria poção sonífera. Para que o animal torne a acordar, é preciso ser injetado seu oposto químico, um sinal de despertar, na coluna vertebral. Nos humanos, onde se opera o mesmo mecanismo químico, o corpo não é acordado de manhã por um grosseiro alarme interno, mas por uma série de sinais espaçados, leves de início e progressivamente mais fortes, que nos tiram do sono em vários estágios. Todo o processo envolve uma transição gradual, em 4 ou 5 ondas, da bioquímica do sono à bioquímica do estado de vigília. Se esse processo é interrompido, você não desperta tão completamente como deveria. A bioquímica de 2 fases distintas se mistura. É por isso que os pais de recém-nascidos, obrigados a levantar várias vezes durante a noite, não se sentem muito normais durante o dia. Os relógios despertadores também nos arrancam de nosso padrão natural de despertar, provocando uma espécie de embriaguez que pode persistir o dia todo, até que novo período de sono e despertar reajuste a quimicamente corpo. Eis um exemplo que se aplica a esse tema. Todos os camelôs demonstram grande tolerância a altos índices de dor, são capazes de mascar um ramo de espinheiro, enquanto apanham de vara do homem furioso que carregam às costas. Pesquisadores curiosos examinaram as células cerebrais do camelo e descobriram que elas produzem grande quantidade de uma substância química específica que, ao ser injetada em outros animais, faz com que também ignorem a dor. Portanto, o sono e a tolerância à dor, como já se sabe, dependem de mensageiros químicos precisos, produzidos no cérebro. Uma a uma, várias outras funções que antes estavam na cabeça
Agora são ligadas a neurotransmissores específicos. Os esquizofrênicos, que sofrem de alucinações e pensamentos psicóticos geralmente, melhoram muito se forem submetidos a uma máquina de diálise renal, que filtra as impurezas do sangue. Como vimos, os pesquisadores do cérebro estabeleceram o fato de que um neurotransmissor chamado dopamina existe em níveis anormalmente elevados no cérebro dos esquizofrênicos. O tratamento normal dessa doença impõe o uso de drogas psicoativas que suprimam a dopamina. Talvez a máquina de diálise possa realmente removê-la ou retirar qualquer subproduto do fluxo sanguíneo. Em meados dos anos 80, pouco mais de 10 anos depois do primeiro avanço, mais de 50 desses neurotransmissores neuropeptídeos já eram conhecidos. Todos os 50 podem ser produzidos de um lado das sinapses entre nossos neurônios e, quando as cruzam, podem ser recebidos pelos pontos receptores do outro lado. Existe, assim, uma incrível flexibilidade de comunicação entre uma célula e outra. O neurônio, em si, passou a ser visto como um produtor de mensagens que não diziam apenas sim ou não, como um computador. O vocabulário do cérebro é bem mais vasto, englobando milhares de combinações de sinais diferentes, a perder de asterisco vista, já que novos neurotransmissores continuam a ser rapidamente descobertos. Que tipos de mensagens as células nervosas trocam entre si? A resposta é espantosa, porque certos segmentos de nosso vocabulário químico parecem tão específicos quanto a conversa normal, enquanto outros são muito ambíguos. Nossa tolerância para a dor, como a do camelo, depende da classe de substâncias químicas descobertas nos anos 70, chamadas endorfinas encefalinas, que agem naturalmente no corpo, como analgésicos. A palavra endorfina significa morfina interna e encefalina, dentro do cérebro. E essa é a história delas, são uma versão da morfina produzida pelo próprio cérebro. Tal capacidade, desconhecida até então, de fabricar opiáceos internos despertou muito entusiasmo. Já se suspeitava de que o corpo deveria ser capaz de regular a sensação de dor. Apesar de insistente, ela nem sempre desperta nossa plena atenção. Emoções fortes, por exemplo, podem suplantar os sinais de dor do corpo, como acontece com a mãe que entra correndo para salvar o filho numa casa incendiada, ou um soldado ferido que continua lutando, ignorando a dor dos ferimentos. Em circunstâncias mais comuns, todos somos capazes de desviar nossa atenção de pequenas dores, não reparamos numa dor de garganta, por exemplo, quando estamos conversando interessadamente com alguém. Mesmo sendo comum a dor atingir um patamar e depois diminuir, nenhum mecanismo justificava esse fato. Agora, a medicina já pode encontrar a explicação, no uso desses analgésicos internos, as endorfinas e encefalinas, de que qualquer neurônio é capaz de produzir à vontade. O público em geral logo ficou sabendo que o cérebro produz narcóticos até 200 vezes mais fortes que qualquer produto que se possa comprar na rua, com a grande vantagem de que nossos próprios anestésicos não são cumulativos. Talvez, no futuro, um médico venha anestesiar seus pacientes estimulando alguma região de seus cérebros, proporcionando à medicina ocidental uma forma científica da acupuntura chinesa. A morfina e as endorfinas bloqueiam a dor preenchendo determinado receptor nos neurônios e impedindo a entrada de outras substâncias químicas que trazem a mensagem da dor. Sem essas substâncias não pode haver sensação de dor, independentemente do motivo físico que a provoque.
Segundo esse modelo, uma molécula de endorfina é como uma palavra específica, a palavra anestésico. Podemos imaginar que, quando a palavra dor chama a atenção do cérebro, ele tem a opção de responder com a palavra anestésico. Infelizmente, essa imagem simples foi toldada por pesquisas recentes. Descobriu-se que os níveis de endorfina no corpo não correspondem na base de 1:1 à dor que se sente. Isso pode ser provado pelo emprego de placebos ou drogas falsas. Pacientes com muita dor frequentemente sentem-se aliviados ao receber um placebo. Em geral, uma pílula de açúcar, com o aviso de que é um poderoso anestésico. Nem todos reagem assim, mas geralmente entre 30 e 60% dos pacientes declaram que a dor passou. Esse resultado, chamado efeito placebo, é conhecido há séculos, mas é altamente imprevisível. O médico não pode avaliar previamente que pacientes serão beneficiados nem o quanto. Em primeiro lugar, porque uma pílula inofensiva de açúcar pode aliviar a dor, mesmo a mais aguda, de úlcera péptica ou de cirurgia traumática. As endorfinas devem ser a resposta, segundo foi descoberto. Uma droga chamada naloxone age como antagonista químico da morfina, o que significa possuir a capacidade de expulsar as moléculas de morfina de um ponto receptor. Quando o naloxone é administrado depois de um anestésico, a sensação de dor volta instantaneamente. Quando é eliminado, a mesma coisa acontecerá com o placebo. Os pacientes que ficaram livres da dor com a pílula de açúcar declararam que ela voltou depois que tomaram naloxone. Isso significa que as endorfinas e a morfina devem ser basicamente a mesma droga, com a única diferença de que as primeiras são fabricadas pelo corpo e a outra, do ópio da papoula. No entanto, mais uma vez, apenas certa porcentagem dos pacientes apresentou esse resultado. Naloxone fez a dor voltar com toda a força em determinados pacientes, em outros, o efeito placebo continuou agindo totalmente, e em outros, ainda, voltou apenas uma dor mais fraca. Os pesquisadores ficaram ainda mais confusos, e assim continuam até hoje. As endorfinas são, sem dúvida, os anestésicos internos, mas descobrir essas novas moléculas não foi a resposta completa. Estudos sobre a dor já demonstraram que a morfina não é quimicamente idêntica às endorfinas, que estas interagem de um modo mais completo que as drogas narcóticas e que qualquer forma de tratamento para alívio da dor, morfina, endorfinas, acupuntura ou hipnose, tem efeito muito variável. Também foi descoberto que as endorfinas não podem se transformar em produtos farmacêuticos satisfatórios, porque nossos anestésicos internos causam tanto vício quanto a heroína, se injetados. Em pouco tempo, as mesmas complicações frustrantes que os cientistas enfrentaram com as endorfinas e encefalinas abrangeram todos os outros neurotransmissores. Acontece que um neurônio não se limita, simplesmente, a captar o sinal de uma célula nervosa vizinha e passá-la incólume à sinapse seguinte. Essa é apenas uma escolha entre outras. Mesmo não sendo possível descrever exatamente como os neurônios recebem suas mensagens químicas, ou como as transportam pelos próprios axônios, ou troncos, sabe-se que o processo deve ser muito flexível. A célula nervosa pode mudar a mensagem no trajeto, transformando a substância química que recebeu no ponto A em outra diferente no ponto B. Os pontos receptores nas pontas das células nervosas também podem se modificar para receber diferentes tipos de mensagens. A estação expedidora do outro lado da sinapse é igualmente versátil.
Na verdade, essa confusão é altamente encorajadora para nossos propósitos, porque prova que o corpo não pode ser compreendido sem um ingrediente perdido da inteligência. A aparência física das endorfinas ou de qualquer outra substância neuroquímica não tem a mesma importância de seu know-how, como escolhem seus pontos de contato, o que as impele a agir, como falam com o resto do corpo, numa coordenação exata, e assim por diante. Mesmo no meio de uma verdadeira revolução química, a mente é superior à matéria. De fato, a estrutura molecular de qualquer neurotransmissor é hoje considerada completamente secundária diante da capacidade do cérebro em empregá-la. Os biologistas celulares constataram com enorme surpresa que, no que diz respeito às moléculas, os neurotransmissores não têm nada de especial. Toda a proteína de nossos corpos é construída por cadeias de 20 aminoácidos básicos, e essas cadeias formam novos arranjos em alongamentos chamados peptídeos. Os neuropeptídeos têm assinatura própria, diferindo de outras cadeias de peptídeos do corpo. Mas a mesma fábrica, nosso DNA, produz todos eles. O DNA é o manancial para todas as proteínas que refazem as células, produzem outras, repõem peças defeituosas do código genético, curam cortes e arranhões, etc. Sem se preocupar em inventar uma nova classe de substâncias químicas, o DNA descobriu novo uso para suas matérias-primas familiares, os aminos, aminoácidos e peptídeos. E, mais uma vez, apenas a capacidade de fazer esses diferentes produtos é crucial. Não há nada de especial nas moléculas em si, mesmo que sua descoberta por um biologista molecular seja especial para a ciência. Então, de onde vem a capacidade de fazer os neurotransmissores? Talvez devêssemos procurar a contribuição vinda da mente. Afinal, não é realmente a molécula de adrenalina que leva a mãe a entrar em um prédio em chamas para salvar o filho, ou uma molécula de endorfina que a protege de sentir as labaredas. O amor a impulsiona, a determinação cega protege-a da dor. O que acontece, apenas, é que esses atributos de sua mente encontraram um caminho químico que o cérebro pode seguir para falar com o corpo. Agora chegamos ao âmago da questão. A mente, em qualquer definição, é imaterial, mas desenvolveu uma forma de trabalhar em parceria com essas complicadas moléculas comunicadoras. São tão intimamente associadas que, como vimos, a mente não pode ser projetada no corpo sem tais substâncias químicas. Mas essas substâncias não são a mente. Ou são? Toda essa situação paradoxal foi resumida de modo inteligente há vários anos pelo eminente fisiologista australiano Sir John Eccles, ganhador de um prêmio Nobel, durante uma conferência aos parapsicólogos que debatiam assuntos rotineiros da PES, percepção extrasensorial, como telecinésia, a capacidade de mover objetos físicos com a mente. Se vocês querem ver um caso real de telecinésia, disse ele à audiência, considerem as proezas da mente sobre a matéria, realizadas pelo cérebro. É espantoso que, a cada pensamento, a mente consiga mover átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e outras partículas das células cerebrais. Aparentemente, nada estaria mais distante do pensamento insubstancial do que a sólida matéria cinzenta do cérebro. Toda essa façanha é realizada sem nenhuma ligação evidente. O mistério do domínio da mente sobre o corpo ainda não foi bem explicado pela biologia, que prefere continuar estudando estruturas químicas sempre mais complexas, operando em níveis mais refinados da fisiologia. Mas permanece evidente que ninguém encontrará uma
partícula, por menor que seja, intitulada inteligência. Tal evidência se acentua quando compreendemos que toda a matéria de nossos corpos, pequena ou grande, foi dotada de inteligência ao ser modelada. O próprio DNA, apesar de reconhecido como dirigente mental químico do corpo, é essencialmente formado pelos mesmos blocos básicos de construção que os neurotransmissores que ele fabrica e controla. O DNA é como uma fábrica feita de tijolos que também os fabrica. O grande matemático austríaco Erich von Neumann, além de ser um dos inventores descobridores do moderno computador, também se interessava por todos os tipos de robôs. Uma vez inventou, no papel, uma máquina verdadeiramente engenhosa, um robô capaz de fabricar robôs iguais a ele, em outras palavras, uma máquina auto-reprodutora. Nosso DNA conseguiu a mesma coisa em grande escala, já que o corpo humano nada mais é que variantes de DNA fabricados pelo DNA. Pode parecer fácil pensar no DNA, com seus bilhões de bits genéticos, como uma molécula inteligente. Sem dúvida, ele é bem mais esperto que uma molécula simples como a de açúcar. Que esperteza o açúcar pode ter? Mas o DNA, na verdade, não passa de fios de açúcar, aminos e outros componentes simples. Se eles não são espertos a princípio, o DNA não poderia vir a sê-lo apenas por reuni-los. Seguindo essa linha de raciocínio, por que o átomo de carbono ou de hidrogênio no açúcar também não é esperto? Talvez seja. Como vimos, se a inteligência está presente no corpo, deve vir de algum lugar e esse lugar pode estar em qualquer canto. Ao seguir o próximo passo da história do neurotransmissor, estaremos diante de outro salto quântico no que diz respeito a complicações, mas, surpreendentemente, a relação entre mente e matéria começa de fato a ficar mais clara. Descobriu-se que as áreas do cérebro mediadoras de nossas emoções, as amígdalas e o hipotálamo, também conhecido como cérebro do cérebro, são especialmente ricas em todas as substâncias do grupo neurotransmissor. Isso significa, portanto, que onde os processos de pensamento são abundantes, o que quer dizer que muitos neuroníons estão fortemente agrupados, também estão as substâncias químicas associadas ao pensamento. Nesse momento, ainda havia uma divisão mais ou menos definida entre as substâncias químicas que saltavam o espaço entre as células cerebrais e as que partiam do cérebro pela corrente sanguínea. Em meu campo, a endocrinologia, uma das qualidades definidoras do hormônio é que ele flui pela corrente sanguínea, um processo geralmente bem mais lento que o da transmissão de uma célula nervosa, que registrou uma velocidade superior a 360 km por hora. Um sinal enviado da cabeça ao dedo do pé leva menos de 1/50 de segundo. Foi só quando a ciência pensou que podia isolar as substâncias químicas cerebrais e categorizar suas posições que, inesperadamente, o corpo mostrou o quanto é complicado. Pesquisadores do National Institute of Mental Health descobriram receptores igualmente abundantes em outros pontos fora do cérebro. Desde o início da década de 80, foram descobertos receptores para neurotransmissores neuropeptídeos nas células do sistema imunológico chamadas monócitos. Receptores cerebrais em células brancas do sangue? Não se poderia exagerar o significado dessa descoberta. No passado, pensava-se que o sistema nervoso central fosse o único capaz de enviar mensagens ao corpo, assim como um complicado sistema telefônico, ligando o cérebro a todos os órgãos com quem queria falar. Nesse esquema,
a função dos neuronídeos seria como a das linhas telefônicas: transmitir os sinais do cérebro. Era essa sua única função, e não havia outra similar na fisiologia. Soube-se, então, que o cérebro não se limita a mandar impulsos que viajam em linhas retas pelos axônios, ou ramos, dos neuronídeos. Eles circulam inteligência livremente, através de todo o espaço interior do corpo. Ao contrário dos neuronídeos, que estão fixos num ponto do sistema nervoso, os monócitos do sistema imunológico viajam pela corrente sanguínea, o que lhes dá livre acesso a todas as outras células do corpo. Dotado de um vocabulário cuja complexidade espelha o do sistema nervoso, o sistema imunológico evidentemente manda e recebe mensagens com a mesma variedade. Se o fato de estarmos felizes, tristes, pensativos, animados, etc., obriga nossas células cerebrais a produzirem neuropeptídeos e neurotransmissores, as células imunológicas também devem ser felizes, tristes, pensativas e animadas. Devem, enfim, ser capazes de expressar toda a gama de palavras que os neuronídeos empregam. Os monócitos podem ser considerados, então, como neuronídeos circulantes. Com essa descoberta, o conceito de célula inteligente tornou-se uma realidade possível. Um tipo de inteligência localizada já era conhecido, a que o DNA possui em cada célula, desde o início de 1950. Quando Watson e Crick delinearam a estrutura do DNA, a pesquisa provou que essa molécula notável, quase infinitamente complexa, codificava toda a informação necessária para criar e sustentar a vida humana. Mas a inteligência dos genes foi vista inicialmente como fixa, porque o DNA é a substância química mais estável do corpo e, graças a essa estabilidade, cada um de nós pode herdar os traços genéticos de nossos pais: olhos azuis, cabelos crespos, traços do rosto, etc., e preservá-los intactos para transmiti-los a nossos filhos. O know-how transportado pelos neurotransmissores e neuropeptídeos representava algo muito diferente: a alada e fugaz inteligência da mente. A maravilha é que essas substâncias químicas inteligentes não estão apenas no cérebro, cuja função é pensar, mas no sistema imunológico, cujo papel principal é nos defender das doenças. Do ponto de vista de um químico do cérebro, essa súbita expansão das moléculas mensageiras torna seu trabalho mais complexo. Mas, para nós, a descoberta de uma inteligência fluente confirma o modelo do corpo. Comparado a um rio, precisávamos de um material básico para afirmar que essa inteligência flui por todo o nosso corpo, e agora o temos. Qualquer indivíduo percebe que sua mente está cheia de um confuso fluir de impressões, amorfas demais para serem fixadas. Para descrevê-las, a psicologia as reduziu a termos igualmente amorfos, como a famosa frase livre associação de ideias, experiência individual, considerada como uma série contínua de ocorrências. Hoje, como se fosse um fluxo de água que você realmente pode ver e tocar, os pesquisadores do cérebro descobriram cascatas de substâncias químicas cerebrais. Mas, ao contrário do fluxo, essas cascatas não seguem um leito, mas fluem por toda a parte. Não deixam de fluir nem por uma fração de segundo. Um cientista do cérebro realmente parou tempo ao examinar os componentes da cascata. As substâncias químicas que ele quer encontrar são mínimas, foram necessários os cérebros de 300 mil carneiros para formar 1 miligrama da molécula que o cérebro usa para estimular a tireoide. As células receptoras também não são fáceis de se captar. Dançam continuamente na
superfície das paredes celulares e mudam de forma ao receber novas mensagens. Qualquer célula pode contar com centenas ou até milhares de pontos de contato, mas apenas um ou dois podem ser analisados ao mesmo tempo. A ciência aprendeu mais sobre a química do cérebro nos últimos 15 anos do que em toda a história anterior, mais ainda. Somos como estrangeiros que tentam aprender o idioma da nova terra, lendo rabiscos em papéis apanhados na rua. Até agora ninguém foi capaz de captar exatamente como a cascata de substâncias químicas se modela, para fazer tudo o que a mente consegue. Lembranças, sonhos e todas as atividades diárias da mente permanecem um profundo mistério no que diz respeito a seu mecanismo físico. Mas agora sabemos que a mente e o corpo são como universos paralelos. Tudo o que acontece no universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Recentemente, os pesquisadores do cérebro conseguiram uma forma de fotografar o percurso dos pensamentos em 3D, como um holograma. O processo, conhecido como PET, tomografia por emissão de pósitron, consiste em injetar-se na corrente sanguínea glicose, cujas moléculas de carbono foram marcadas com radioisótopos. A glicose é o único alimento do cérebro que a utiliza muito mais depressa que os tecidos comuns. Consequentemente, quando a glicose injetada atinge o cérebro, as moléculas marcadas de carbono são detectadas, enquanto ele as utiliza, e registradas em 3 dimensões pelo monitor, mais ou menos como ocorre numa tomografia. Observando essas moléculas girar enquanto o cérebro pensa, os cientistas viram que cada acontecimento distinto no universo da mente, como a sensação de dor ou de uma intensa lembrança, desencadeia novo modelo químico do cérebro, não apenas em um ponto, mas em muitos. A imagem se modifica a cada pensamento e, se fosse possível ampliar a imagem para o corpo todo, não restaria dúvida, ele também se modifica ao mesmo tempo, graças às cascatas de neurotransmissores e moléculas mensageiras afins. Como se pode ver agora, nosso corpo é a imagem física, em 3D, do que estamos pensando. Esse fato notável escapa de nossa observação por vários motivos. Um deles é que o contorno físico de nosso corpo não muda tão drasticamente a cada pensamento. Mesmo assim, é evidente que o corpo projeta os pensamentos. Literalmente. Podemos ler a mente de outras pessoas pela mudança constante de suas expressões faciais, quanto a nós mesmos, ainda que sem notar. Também registramos os milhares de gestos da linguagem do corpo como um sinal de nosso estado de espírito e das intenções das pessoas para conosco. Filmes realizados em laboratórios que estudam o sono demonstraram que mudamos de posição dúzias de vezes durante a noite, obedecendo a comandos do cérebro de que não temos consciência. Em segundo lugar, não vemos nossos corpos como pensamentos projetados, porque muitas mudanças físicas que eles causam são imperceptíveis. Elas envolvem alterações mínimas da química celular, da temperatura do corpo, da carga elétrica, da pressão sanguínea e assim por diante, e nada disso é registrado por nossa observação. No entanto, podemos ter certeza de que nosso corpo é suficientemente fluido para espelhar qualquer evento mental. Nada se move sem movimentar o todo. As últimas descobertas da neurobiologia reforçaram ainda mais a ideia dos universos paralelos da mente e do corpo. Quando os pesquisadores prosseguiram, indo além do sistema nervoso e do imunológico, começaram a descobrir os mesmos neuropeptídeos e seus receptores em outros órgãos, como os intestinos, rins, estômago e
Coração. Existe a expectativa de que também possam ser encontrados em outras partes do corpo. Isso significa que nossos rins podem pensar, no sentido de que podem produzir neuropeptídeos idênticos aos encontrados no cérebro. Esses pontos receptores não são apenas manchas viscosas. São questões à espera de respostas na linguagem do universo químico. É muito provável que, se em vez dos poucos rabiscos em papéis tivéssemos um dicionário completo, conseguiríamos descobrir que cada célula fala tão fluentemente quanto nós. Em nosso corpo, as perguntas e respostas prosseguem sem fim. Apenas uma pequena glândula, como a tireoide, tem tanto a dizer ao cérebro e às suas companheiras, as glândulas endócrinas, e através delas a todo o corpo, que essa cascata de conversas influencia dezenas de funções vitais como o crescimento, o índice metabólico e muito mais. A rapidez de nosso pensamento, nossa estatura, o tamanho de nossos olhos, por exemplo, dependem em parte do conselho da tireoide. Portanto, podemos concluir com segurança que a mente não fica confinada ao cérebro como numa divisão precisa, que serve à nossa conveniência. A mente se projeta a qualquer ponto do universo interior. Um dos pesquisadores mais avançados e competentes no campo da química cerebral, Dr. Candace Pert, diretor da divisão de bioquímica cerebral do National Institute of Mental Health, salientou que é muito arbitrário afirmar que o DNA ou um neurotransmissor pertença ao corpo, em vez de à mente. O DNA é quase tão puro conhecimento quanto é matéria. O Dr. Pert se refere a todo o sistema mente-corpo como uma rede de informações, e dá menor ênfase ao nível grosseiro da matéria e maior ao nível sutil do conhecimento. Na realidade, existe algum motivo para se manter a mente e o corpo afastados? Pert, ao escrever, prefere englobá-lo em uma palavra. Bodimin, corpo-mente. Se esse termo for adotado, isso indicará claramente que um muro caiu. Ele ainda não recebeu apoio da ciência médica, mas isso pode mudar muito rapidamente. A cada dia fica mais claro que o corpo e a mente são espantosamente semelhantes. Já se sabe que a insulina, um hormônio sempre identificado ao pâncreas, também é produzida pelo cérebro, enquanto substâncias químicas cerebrais como o transferon e o CCK são produzidas pelo estômago. Isso mostra que nossa divisão organizada do corpo em sistemas nervoso, endócrino, digestivo e assim por diante é apenas parcialmente certa e, em breve, poderá ser ultrapassada. Há pouco tempo, ficou absolutamente comprovado que as mesmas substâncias neuroquímicas influenciam todo o conjunto corpo-mente. Ao nível dos neuropeptídeos, tudo é interligado, portanto, ao separar essas áreas, estamos simplesmente fazendo mau uso da ciência. Um corpo que pode pensar é muito diferente daquele que a medicina considera atualmente. Digamos que, ao menos, ele sabe o que lhe acontece não apenas no cérebro, mas em todos os pontos receptores das moléculas mensageiras, o que significa cada célula. Isso explica, em grande parte, os efeitos colaterais das drogas até então desconhecidos. Algumas delas têm um número incrível desses efeitos. Se eu consultar meu Physician S10 que referência, o índice médico de todos os remédios que podemos receitar, vou encontrar páginas e páginas sobre corticosteroides. O corticosteroide, ou apenas esteroide, mais comum é a cortisona, mas todo o grupo é muito receitado no tratamento de queimaduras, alergias, artrite, inflamações pós-operatórias e dúzias de outros males. Se não conhecêssemos a existência dos pontos receptores, os esteroides pareceriam muito estranhos.
Digamos que eu receite esteroides a uma mulher que sofre de um caso difícil de artrite. Eles acabariam com as inflamações das juntas de um modo dramático, pois uma série de coisas estranhas poderia ocorrer. Ela começaria a se queixar de cansaço e depressão, depósitos anormais de gordura surgiriam sob a pele, e os vasos sanguíneos ficariam tão frágeis que começariam a surgir grandes manchas, difíceis de desaparecer. O que pode ligar sintomas tão diferentes? A resposta está ao nível dos receptores. Os corticosteroides repõem certas secreções do córtex das suprarrenais, uma camada fofa e amarelada que se deposita sobre elas. Ao mesmo tempo, eles suprimem outros hormônios das suprarrenais, como as secreções da glândula pituitária, que se localiza no cérebro. Logo ao ser ministrado, o esteroide percorre o corpo e inunda todos os receptores que estão ouvindo certa mensagem. Quando um deles é ocupado, o que vem a seguir não é uma ação simples. A célula pode interpretar a mensagem de várias formas, dependendo do tempo que esses pontos continuem repletos. Nesse caso, o receptor fica ocupado indefinidamente. O fato de outras mensagens não serem recebidas é importante, assim como a perda de inúmeras ligações com outras glândulas endócrinas. A célula pode apresentar reações agudas ao preencher um receptor. Por analogia, basta observar uma mariposa pousada no beiral do telhado numa noite de verão. No inseto macho, as antenas peludas da cabeça são, na realidade, pontos receptores que se desenvolveram para fora do corpo. Quando o sol se põe, a mariposa espera um sinal emitido por uma fêmea na vizinhança, através de uma molécula chamada feromonio. Como são criaturas pequenas, o número de feromônios que enviam pelo ar é infinitesimal, se comparado ao volume total do ar e sua imensa carga de pólen, poeira, água e outros feromônios secretados por animais de todas as espécies, inclusive o homem. É difícil imaginar que duas mariposas possam se comunicar a longa distância. Mas, quando uma única molécula de feromônio toca a antena do macho, seu comportamento se transforma. Ele persegue a fêmea e inicia um complicado ritual de conquista pelo ar, que precede a cobertura. Biologicamente falando, o que causa esse comportamento tão complexo é uma única molécula. Quando receito esteroides a uma paciente que sofre de artrite, trilhões de moléculas e pontos receptores estão envolvidos nisso. Assim, os vasos sanguíneos, a pele, o cérebro, as células de gordura, etc., apresentam diferentes reações. Em meu guia médico, as consequências do uso de esteroides por longo prazo incluem diabetes, osteoporose, supressão do sistema imunológico, a pessoa fica mais suscetível às infecções e ao câncer, úlceras pépticas, hemorragia interna, elevação do colesterol e muito mais. Até a morte pode ser incluída entre os efeitos colaterais, porque o uso de esteroides por muito tempo força o córtex das suprarrenais a se contrair, exemplo de como um órgão pode se atrofiar por falta de uso. Se o esteroide for retirado muito rapidamente, as glândulas suprarrenais não têm tempo de se regenerar. A paciente fica sem uma defesa adequada ao estresse, que os hormônios fornecidos pelas suprarrenais ajudam a debelar. Ela pode ir ao dentista para extrair um dente do siso, uma tensão geralmente dentro dos limites normais, mas, sem os hormônios adrenais, pode entrar em estado de choque. Uma extração de dente pode até matá-la. Reunindo todos esses sintomas, podemos perceber que os esteroides são capazes de causar, literalmente,
qualquer reação. Eles podem ser a causa imediata ou apenas a primeira peça do jogo. A diferença não importa à paciente. Para ela, não há diferença entre a osteoporose causada por esteroides ou o mal em si. O mesmo se aplica à depressão, à diabetes ou à morte. Um único mensageiro causou todas elas. Na verdade, não existe esse único mensageiro, cada qual é um fio na rede de inteligência do corpo. Tocando um deles, toda a rede estremece. Compreendo que isso faz com que as drogas pareçam muito mais perigosas do que pensávamos, mesmo em uma época obcecada em catalogar desastres médicos. Estamos habituados a uma ideia mais limitada do que são os efeitos colaterais, um toque amargo aliado à doçura, como o espinho na rosa ou a ressaca após uma garrafa de vinho. Em vez disso, um efeito colateral se expande e se transforma em alguma coisa que o corpo pode pensar. Estamos geralmente protegidos de danos mais sérios, porque o corpo reage obedecendo a certas regras estreitas. Um paciente que toma aspirina pode provocar uma hemorragia da parede do estômago, mas não um ataque cardíaco. No entanto, cada célula do corpo tem uma ampla área de ação, é um ser consciente, que percebe o mundo à sua volta. Os efeitos colaterais descritos por meu guia médico são apenas os observados até agora. Li recentemente a história de um médico, membro de uma equipe hospitalar, que ficou aflito quando um de seus pacientes, homem de 70 e tantos anos, subitamente passou a agir de modo paranoico. Obcecado pela ideia de que sua casa ia ser assaltada por ladrões, comprou uma arma para guardar sob o travesseiro. Certa noite, aterrorizou a esposa ao saltar da cama e correr escada abaixo com a pistola, começando a procurar furiosamente os assaltantes atrás das poltronas. Sabendo que a alucinação do marido era perigosa, a mulher o levou imediatamente ao médico. O paciente não tinha nenhum antecedente de doença mental. Nem estava tomando nenhum remédio além do digitálico para estabilizar o ritmo de seu coração. Considerando sua idade, o médico concluiu que seu diagnóstico era o mal de Alzheimer. No entanto, ele encaminhou o paciente a um neurologista para fazer uma tomografia que não acusou nada de anormal. Aposto que esse homem está tendo alucinações por causa do uso do digitálico, comentou o neurologista. O médico, também professor de medicina em Nova York, nunca vira esse efeito colateral em seus 30 anos de prática, embora se lembrasse de algum comentário vago sobre o assunto. Ele reduziu a dosagem do digitálico e, 10 dias depois, o paciente voltou ao normal. Parecia um fato muito estranho que a medicação, tão específica para o coração, levasse à insanidade. Se esse paciente tivesse sofrido alucinações décadas atrás, quando o guia médico ainda não registrava esse efeito colateral, nenhum médico acreditaria. Mais recentemente, o próprio médico em questão só acreditou depois de uma série dispendiosa de exames que afastaram qualquer outra possibilidade. O que este caso nos ensina é que nunca podemos saber o que o corpo está pensando, ou em que parte dele. E perfeitamente possível que o coração do homem tenha enlouquecido, ou melhor, tenha movimentado o gatilho que desencadeou a paranoia. O cérebro e o coração têm muitos pontos receptores em comum, e, o que é mais importante, compartilham o mesmo DNA, o que significa que a célula do coração pode se comportar como uma célula cerebral, uma célula do fígado ou qualquer outra do organismo. Após cirurgias cardíacas em que é feito o corte do tórax, é comum pacientes sofrerem crises
psicóticas e começarem a ter alucinações. A explicação para isso é que eles, subitamente, começam a ver homenzinhos verdes passeando pelo lençol, porque ficam deitados de costas no vazio estéril da unidade de tratamento intensivo, embriagados pela falta de oxigênio no cérebro. Mas, por acaso, não seria possível responsabilizar o coração por essas alucinações? Simplesmente, o trauma da cirurgia poderia fazer o coração pensar que a realidade enlouqueceu, comunicando tal notícia ao cérebro. A descoberta de neurotransmissores, neuropeptídeos e moléculas mensageiras de todos os tipos ampliou enormemente nosso conceito de inteligência. Mas, se cada célula tem um número infinito de mensagens que pode enviar e receber, é também evidente que apenas um pequeno número delas pode ser ativado em determinado momento. Quem ou o que controla tais mensagens? O fato é que essa é uma pergunta explosiva. Em qualquer laboratório de pesquisas, as reações surgem automaticamente após o início da experiência, basta apenas misturar uma substância química a outra. Mas alguém precisa escolher essas substâncias na prateleira e iniciar a experiência. Tradicionalmente, a medicina vem preferindo ignorar esse fato. Quando se aplica ao corpo humano, vemos agora que, com milhares de substâncias químicas em sua prateleira, uma célula não é obrigada apenas a escolhê-las, misturá-las e analisar os resultados. Em primeiro lugar, precisa fabricar essas substâncias químicas, descobrindo milhares de fórmulas para criar novas moléculas de poucos elementos básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Para isso, é preciso uma inteligência. Portanto, acompanhando a história dos neuropeptídeos, acabamos chegando a uma radical mudança de ponto de vista. Porque, pela primeira vez na história da ciência, a mente tem uma base visível para se posicionar. Antes, a ciência declarava que somos máquinas físicas que, de alguma forma, aprenderam a pensar. Agora, desponta a ideia de que somos pensamentos que aprenderam a criar uma máquina física.